Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu oro, dessa vez a respeito da minha vida, a respeito, amado Deus, do meu ser, porque mais uma vez o Senhor me concede essa rica oportunidade de pregar a Tua Palavra. Mas olha para mim, Deus, sou eu que preciso ouvir. Sou eu que preciso ouvir os trovões da Tua Palavra na minha alma, no meu coração, no meu espírito. Porque tão carente, tão necessitado sou eu, igualmente como os meus irmãos que aqui estão, carente e necessitado sou da Tua Palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, primeiramente ao meu coração, trovege a Tua voz, trovege a Tua Palavra ao meu coração, para que dessa forma, amado Deus, também a Tua Palavra alcance cada coração, dos homens e das mulheres que aqui estão. Que Teu Espírito venha aquietar a mente das crianças. Que haja sossego do Senhor na mente, amado Deus, das crianças, em nome de Jesus. E que o Senhor, desde já, amado Deus, esteja derramando sobre essas crianças o favor do Senhor, para que elas cresçam, amado Deus, te honrando, temendo ao Senhor e inclinando os ouvidos para ouvir a Tua voz. Uma vez mais eu te peço, cubra-me com a Tua misericórdia e que seja, amado Deus, uma palavra do Teu trono aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava localizada em uma cidade chamada Colossos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aleluias. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Versículo 14. Em quem temos a remissão, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Versículo que eu amo, versículo que o meu coração constantemente se recorda, porque é um versículo que respalda a libertação que Deus operou na minha vida. Porque outrora, acredite, eu estava nas trevas, mas pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou na luz. Com o auxílio do Espírito Santo, me esforçando para viver uma vida nessa luz, me esforçando com o auxílio do Espírito Santo a dar testemunho de que de fato eu estou na luz. Mas esse versículo, na verdade, ele se aplica a cada um de nós aqui. Porque esse versículo, ele começa com uma verdade. Não uma verdade que vai ser realizada lá na frente, mas uma realidade que já se realizou. Porque está escrito da seguinte forma: Ele nos libertou, ou seja, foi um ato do passado. Há mais de 2000 anos atrás, ali na cruz, Jesus Cristo nos libertou. Ele não vai nos libertar, Ele não nos libertará, Ele já nos libertou. E sabe o que isso significa? Nesse exato momento, aquele jovem que está com a arma na mão, prestes a cometer um assalto, ele já foi liberto na cruz do Calvário. Aquela prostituta que está comercializando o seu corpo, na cruz do Calvário ela já foi liberta. O dependente químico, o mais vil pecador, seja qual for a escravidão de Satanás na vida de um homem e de uma mulher, ali na cruz, há 2000 anos atrás, essa pessoa já foi liberta. Ela, infelizmente ainda, só não se rendeu a essa libertação. Ela só não se entregou a essa libertação. A libertação Jesus Cristo já operou naquela cruz. Mas esse versículo também traz uma informação, meus irmãos, importante, a qual nós não devemos negar. Esse versículo fala que existe o poder do quê? O poder das trevas. Em outras traduções está escrito império das trevas. Nessa minha versão está dizendo que Satanás, que as trevas têm poder, a Bíblia não nega isso. E em outras versões, em outras traduções está escrito que ele tem um império. Ou seja, a Bíblia não esconde, meus irmãos, que Satanás, nesse mundo que apodrece nas mãos dele, a Bíblia não esconde que Satanás tem influência, tem poder. Mas nós sabemos que todo poder e toda autoridade pertence a Jesus. E essa é a nossa alegria,
Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Por mais que Satanás tenha poder, por mais que Satanás neste mundo tenha um império, Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. E em certo versículo do Evangelho, ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. A autoridade que repousa sobre ele, a autoridade e o poder que está em Jesus, ele também compartilhou para mim e para você, meros mortais. E é isso que eu costumo dizer, é isso que Satanás fica revoltado. Porque perder de Jesus, ele aceita. Agora perder da minha vida e da sua vida, graças ao poder e à autoridade que Jesus Cristo nos concedeu, isso deixa Satanás revoltado. Isso deixa Satanás totalmente indignado. Porque é um poder e é uma autoridade que ele não tem e que ele nunca vai ter. Mas, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. Nesse mundo que jaz o maligno, o poder de Satanás está imperando. E triste é o cristão, triste é o homem ou a mulher que abre a boca para dizer: eu sou servo ou serva de Deus, que nega essa realidade. Que nega essa realidade espiritual de que as trevas de Satanás de fato estão imperando nesse mundo. Eu já vivi isso, meus irmãos. Eu já estive do lado de lá. Na minha adolescência eu já fiz uma aliança com Satanás. Eu já fiz um pacto com Satanás. Eu acreditava em Satanás. Eu queria servir Satanás e servi durante muitos anos, até os meus 27 anos. Literalmente o capeta, literalmente os demônios são reais. São reais. E necessitamos compreender que toda essa realidade sombria de Satanás nesse mundo tem um objetivo: destruir o povo de Deus, acabar e devastar com o povo de Deus. Ontem eu ensinei isso no ciclo de oração. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que isso significa? Significa que Satanás se esforça para levantar portas diante da igreja. Satanás se esforça para levantar portas infernais diante da minha vida e da sua vida. Satanás não se esforça para levantar portas do inferno nos prostíbulos, na boca de fumo, nos locais de criminalidade. Lá já é um antro totalmente dominado por ele de fato. Mas as portas infernais para atacar e para destruir é contra o povo de Deus, é contra a igreja do Senhor Jesus. E triste somos nós, seremos nós, se negarmos isso. Meus irmãos, eu vou contar 3 experiências aqui. E diante do Senhor, verdade. E eu, se eu fosse vocês, não duvidaria nem um pouco. Eu já tive tantas experiências complicadas com demônios depois que eu me converti. De embates espirituais, tem uma menina ali olhando para mim com os olhos arregalados. O sangue de Jesus é sobre a tua vida. Eu já tive alguns embates com demônios complicados. Mas foram embates com demônios com o poder e a autoridade do Senhor Jesus repousando sobre a minha vida. Não foram demônios me macetando, me chutando, apertando meu pescoço. Já sofri tudo isso. Mas hoje, Satanás não ousa mais levantar a mão contra mim, não. Mas aqui mesmo em Guaratinga, há pouco tempo atrás, por volta de umas 3h30 da madrugada, eu estava no sítio, aqui perto de Guaratinga, orando, uma escuridão total, um breu total, só uma lâmpada acesa, e eu ali orando naquele sítio, andando para um lado e para o outro, quando de repente eu sinto um arrepio só no meu braço direito. O braço direito arrepiou todinho. Aí quando eu olho para o meu lado direito, mais ou menos numa distância da porta dessa igreja, eu vejo um demônio mais ou menos desse tamanho e mais ou menos dessa cor, só que um pouco mais escuro. E o bicho musculoso, faz academia. Dava para ver os músculos, a divisória assim, dos músculos, sabe? E por uma fração de segundos, eu parei. Eu confesso que eu não senti medo, mas eu fiquei paralisado. Não vão paralisar assim de medo, mas assim, eu parei. Aí ele fez um movimento que ia partir para cima de mim. Só que antes disso, ele abriu a boca para fazer a seguinte pergunta: o que é desgraça? Perdoa minha palavra, mas ele disse isso.
Meus irmãos, cuidado com desgraça na boca de vocês. Evita falar isso. Saiu da boca de um demônio. O que é que você quer, desgraça? E quando ele fez um movimento para partir para cima de mim, ele meio que evaporou no ar, tipo virou fumaça. Mas eu entendi que foi Deus, foi um anjo que evaporou aquele demônio. Lá em Eunápolis, em uma casa, eu estava ministrando um culto na casa de uma irmã muito atribulada, uma família, na verdade, muito atribulada. E eu ministrei a palavra de forma simples, cantamos, louvamos, adoramos ao Senhor. E no final do culto eu pedi para todo mundo dar as mãos para nós orarmos. A oração que eu estava fazendo não era nem uma oração de libertação, sabe? De repreender demônios. Mas na metade da oração houve uma manifestação demoníaca terrível na vida de uma mulher. E foi terrível mesmo. Foi terrível. E em determinado momento, o tempo inteiro ela estava com os olhos fechados, só abrindo a boca para falar um monte de porcaria também. Mas em determinado momento, caído ali no chão, o demônio fez aquela mulher abrir os olhos e me fez a seguinte pergunta: por que você não para de orar por essa vagabunda? Cuidado com vagabunda na boca de vocês também. Está no dicionário dos demônios. E quando eu ainda era solteiro, morando na casa dos meus pais, certa noite eu sofri um ataque. E durante alguns minutos, aquele demônio quase que prevaleceu de fato sobre a minha vida. Era por volta de umas 9 da noite, eu deitado lá na cama, olhando assim para o teto, tinha uma lâmpada como essa em cima da minha cabeça. Eu custava para dormir, sempre ia dormir por volta de 11, meia-noite. Naquela época não tinha celular como tem hoje, para ficar passando tempo. Então eu estava lá na cama meditando, pensando na vida. Quando de repente eu sinto a cama tremer. A cama treme e eu sinto duas mãos segurarem os meus tornozelos e começar a apertar. E na hora eu me assusto, eu estava deitado olhando para cima. Quando eu levanto um pouquinho a cabeça para olhar, eu vejo uma figura. Não era assim tipo fantasma, era real mesmo. Era uma figura coberta por um pano roxo, tipo cor de uva, lilás. Como se fosse um capuz cobrindo o corpo inteiro, de modo que não dava para ver o rosto. Não dava para ver o que estava dentro daquele capuz, mas estava segurando os meus pés e apertando. E quando eu fui abrir a minha boca para repreender, eu senti um aperto agora, foi no meu pescoço. Comecei a sentir um aperto no meu pescoço, como se tivesse uma mão no meu pescoço. E não somente apertando, mas me empurrando cama abaixo. Empurrando o meu pescoço, sabe, contra o colchão. E eu tentando abrir a minha boca para repreender, eu comecei a repreender. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo, solte a minha vida, solte as minhas pernas, solte o meu pescoço. E quanto mais eu falava, mais piorava. Mais o aperto, assim, sabe, no pescoço aumentava, a ponto que chegou um momento que eu fiquei sem voz. Eu comecei a repreender solamente, que eu não estava mais conseguindo falar. Mas de repente eu me rendi, começou a vir pensamento de morte. Começou a vir pensamento de morte na minha cabeça. A minha mãe estava viva ainda e eu pensando, meu Deus do céu, a minha mãe vai subir aqui amanhã e vai me encontrar morto aqui em cima da cama. Ela vai pensar que eu cometi suicídio ou algo parecido. Eu comecei a pensar que eu ia morrer mesmo, porque de fato eu estava sentindo que eu ia morrer. Mas aí eu me lembrei, meus irmãos, de um versículo que está na Epístola de Judas, a qual citei também ontem aqui na reunião. Em duas ocasiões, meus irmãos, o arcanjo Miguel batalhou contra Satanás, na guerra que teve lá no céu, e quando Miguel guerreou contra Satanás, quando Satanás quis tomar o corpo de Moisés. E isso está registrado na Epístola de Judas. E diferente de como foi lá no céu, uma guerra, uma batalha espiritual mesmo, diante daquela batalha pelo corpo de Moisés, dessa vez aqui na terra, porque Moisés morreu aqui na terra, a Bíblia fala que o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, proclamou: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Então eu comecei a repetir aquilo na minha mente. Na minha mente eu comecei a repetir: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. E eu não sei se foi na terceira, na quarta ou na quinta vez que depois que eu comecei a repetir isso, mas de repente o aperto no pescoço cessou, o aperto nos tornozelos cessou. E surgiu, meus irmãos, na parede. A cabeceira da minha cama ficava assim colada na parede.
eu vi a ponta de uma espada surgir, saindo de dentro da parede, em cima da minha cabeça, a ponta de uma espada muito, mas muito lentamente mesmo. Foi surgindo, foi surgindo, foi surgindo muito lentamente. Apareceu uma mão, apareceu um braço, apareceu uma cabeça, e essa cabeça estava num capacete de ferro. E apareceu o busto, o tórax daquele guerreiro, revestido também de ferro. Com a mão direita ele estava segurando aquela espada, e com a mão esquerda ele estava cobrindo. Ele não estava segurando o escudo, mas ele estava com a mão esquerda fechada assim em cima do peito. E a espada, eu percebi, eu nunca me esqueço, dava para ver marcas na espada. Sabe como o facão é muito usado e fica aqueles dentes? Essa espada estava com marcas de uso. E muito, muito, muito lentamente mesmo. E quando ele já estava na metade assim do meu corpo, eu senti novamente a cama dar uma tremida. E quando eu levanto a cabeça, eu vejo aquela figura que estava na cabeceira da minha cama entrar com uma velocidade muito rápida, como se ele tivesse sido sugado na outra parede. E muito lentamente, aquele ser, que eu tenho certeza que era um anjo, passou por cima de mim, mas muito lentamente, em câmera lenta, coisa assim muito, muito lenta mesmo. E entrou na outra parede. Da mesma forma que lentamente ele saiu de uma parede, ele também entrou na outra parede. E deve ter pegado aquele demônio e sapecado na espada. Deve estar chorando até agora. Mas todas essas experiências que eu falei para vocês aqui, meus irmãos, foram diante dos meus olhos. Aonde? Nesse mundo. Não foi uma visão, não foi em um transe, foi neste mundo. Ah, pastor, isso vai acontecer comigo? Não, pode ter certeza que não. Não é para todas as pessoas que Deus concede assim um discernimento espiritual ou um dom espiritual de ver e de enxergar tais situações. Mas é necessário que a gente entenda que isso é real. E Satanás nos ataca de várias formas. Satanás nos ataca nas emoções. Satanás nos ataca em nossos sentimentos. Satanás nos ataca também na nossa saúde. Satanás ataca até as plantas que você tem dentro da sua casa. Satanás ataca até os animais que você tem dentro da sua casa. Ele quer te destruir por completo. Mas pastor, o que fazer? Ai de nós diante desse poder. Ai de nós diante de um inimigo tão terrível. Não, ai de Satanás, ai dele. Porque por mais que ele tenha poder, por mais que ele tenha um império, por mais que de fato esse mundo jaz no maligno, sobre nossas vidas, meus irmãos, repousa um poder e uma autoridade. Mas é necessário que nós venhamos entender que essa autoridade, que esse poder, não é obtido de braços cruzados, deitado numa rede, passando o dia inteiro mexendo no celular. Esse poder e essa autoridade se manifesta na minha vida e na sua vida quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós meditamos na palavra de Deus, e não somente meditamos, mas nós venhamos a obedecer quando nós obedecemos. O poder e a autoridade em Cristo Jesus, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, não pode ser só de boca para fora, tem que ser vivido. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se preparem, porque vai chegar os dias em que as hostes malignas de Satanás serão visíveis pelas ruas. Vai chegar um dia que a fúria de Satanás será tão evidente, mas tão evidente, que a caminho da igreja, você vai cruzar com demônios e você vai ver. Tempos atrás eu estava subindo aqui a Joaquim Nabuco para vir para a igreja, e quando eu estava já chegando aqui na esquina, esse rapaz que mora aqui perto, que é meio desequilibrado mentalmente, não sei se o nome dele é novo, ele anda sempre sem camisa, ele estava vindo daquele jeito, chega, estava andando todo duro assim, sabe, todo terrível. E ele estava vindo assim na minha direção. Eu falei, meu Deus do céu, aquele camarada vai querer encrencar comigo. Ele encrenca com todo mundo. Só que quando ele chegou mais ou menos assim perto de mim, ele rumou para o outro lado da rua. Ele rumou para o outro lado da rua e começou a falar um monte de coisa. Me deixa em paz, pare de me seguir, me deixa em paz, me deixa quieto. Os demônios se aproveitando da demência do próprio coitado e atormentando a mente daquele rapaz. Meus irmãos, o inferno está vazio. Satanás ainda não foi lançado no inferno, os demônios ainda não foram lançados no inferno. Eles estão perambulando, eles estão rodeando a terra, eles estão agindo nesse mundo. E a igreja de Jesus Cristo nesse mundo é justamente para atormentar o reino das trevas. Eu e você,
que entregamos a nossa vida a Jesus nesse mundo é justamente para atormentar Satanás e seus demônios. Mas precisamos ter noção da guerra, precisamos ter noção da batalha. Os Estados Unidos, meus irmãos, é a nação, talvez depois de Israel, os Estados Unidos é a nação mais odiada do mundo, militarmente. Dezenas são as nações que odeiam os Estados Unidos, que ano após ano tramam atentados terroristas, como o que teve, lá no 11 de setembro. É uma nação extremamente odiada. Sabe o que os americanos fizeram? Eles instalaram bases militares em todos os cantos do planeta, em ilhas, em países. Não existe um único canto do mundo em que o exército americano não tem uma base militar. Ou seja, eles mapearam o globo e posicionaram o exército. Para quê? Para se defender. A igreja nesse mundo é Deus posicionando o seu exército. Dias atrás eu retruquei um camarada aqui em Guaratinga, muito orgulhoso, eu percebi na declaração dele, mas ele fez um texto no Facebook criticando o fato de em Guaratinga ter mais de 50 igrejas. Segundo ele, é por causa de dinheiro. É tudo por causa de dinheiro. Igrejas pequenas, que não tem nem 15, 20 pessoas, para que tanta igreja questionando? Eu falei, meu filho, quanto mais igreja, melhor. É Deus posicionando o exército dele. É Deus levantando quartéis generais para nós, os soldados, guerrearmos, batalharmos espiritualmente. Porque a batalha é ferrenha dia após dia. Vidas e mais vidas aprisionadas, vidas e mais vidas sendo destruídas, demônios literalmente dominando a mente e o coração das pessoas. E sou eu, são vocês, os servos escolhidos para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus a esses corações. Ah, pastor, não são os anjos, não são. Os anjos são mensageiros. Os anjos, sim, são guerreiros de Deus. Mas a respeito do proclamar o Evangelho, meus irmãos, sou eu, é cada um de vocês. Os anjos não podem. Os anjos não podem proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Os anjos não podem libertar um cativo. Os anjos não podem tirar uma pessoa das drogas. Os anjos não podem tirar uma mulher da prostituição. Os anjos não podem tirar um bandido da criminalidade. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode. O Evangelho de Jesus Cristo é pregado por pessoas pequeninas, como eu e você. Por que você diz isso, pastor? Com que respaldo bíblico o senhor diz isso? Muito simples. Cornélio era um homem bom, distribuía esmolas, era um homem que acreditava em Deus, mas ele não conhecia Jesus. E Deus teve misericórdia daquele homem, porque ele precisava conhecer Jesus. E por meio de sonhos ele teve uma visão, e nessa visão Deus deu uma ordem para ele: mande os seus empregados irem em uma certa cidade, em Jope, buscar Pedro. Pedro tinha algo para te dizer. Anjos apareceram para aquele homem, falando: Pedro tem algo para te dizer, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque os anjos não receberam essa autoridade, somos nós que recebemos. E o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é a arma. É a arma contra as hostes da maldade. O apóstolo Paulo disse que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, poderosas no Senhor Jesus. Nós somos soldados, nós somos valentes do Senhor, mas precisamos nos portar como soldados, como valentes, constantemente buscando a presença do Senhor, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso ânimo, e sem medo, sem temer, sem ter desespero diante dessa maldade que existe no mundo, proveniente do maligno. Porque Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, traz uma palavra que anima o meu coração e que deve animar o coração de vocês. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 em diante, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus.
Os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir os inimigos. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós sabemos que esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se chama Jesus Cristo. Nessa batalha, nessa guerra, nesse mundo que jaz no maligno, nós temos um general de guerra. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujos olhos é como chama de fogo. E é diante dele que nós devemos nos fortalecer. Porque a guerra é árdua, é contínua e é diária. Que essa palavra, meus irmãos, esteja inflamando os seus corações. E que cada um de nós venhamos nos posicionar. E que essa palavra venha fortalecer a fé. Fortalecer a fé, o espírito de cada um de vocês. Para que diante dessa batalha, ao olhar para nós, Satanás não enxergue medrosos, tímidos, mas enxergue homens e mulheres que têm plena consciência do poder e da autoridade que Jesus Cristo repousou sobre mim e sobre você. A autoridade é para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Ele tem poder, mas a autoridade que repousa sobre nós é daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.